Está vendo aí, ó, a convergência, né? E aqui é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta que a Érica não vai responder e ninguém vai responder, mas eu vou fazer, porque eu acho que quem está em casa está se perguntando isso, né? Traz a Érica aí. Boa tarde, Érica, seja bem-vinda. Ó, todo mundo dizia assim, essa chuva fora de época é a chamada chuva do caju. Agora, Érica, eu fico perguntando, quer dizer que privilegiado é só o caju, não tem a chuva da manga, a chuva da goiaba? Seja bem-vinda. Muito boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde também para toda a nossa audiência do Jornal O Dia News. Olha, a gente esteve ali conversando com a população no centro de Teresina e todo mundo estava dizendo que era a chuva do caju e também a chuva da manga, que veio aí para dar uma refrescada em pleno mês de agosto, um mês que antecede o período tradicionalmente conhecido como BR-Obró, marcado pelas altas temperaturas e umidade relativa do ar baixa. A gente foi conversar com a climatologista da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Sara Cardoso, que explicou para a gente por que essa chuva aconteceu, essa chuva inesperada, foi muito inesperada para os teresinenses e também para muita gente ao redor do Piauí, porque não foi uma chuva que caiu apenas aqui em Teresina, ela atingiu outras regiões do estado. Nós vamos conferir mais detalhes de por que acontece essa chuva a partir de agora com a reportagem. A população do Piauí foi pega de surpresa com as precipitações que aconteceram em pleno mês de agosto. Diversas cidades do estado registraram chuvas. Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para 27 municípios do estado devido ao tempo seco. Nós tínhamos aí um bloqueio atmosférico que a gente falou, veiculou, pela imprensa, uma massa de ar seca que condicionou temperaturas elevadas e umidades baixas. Umidades, inclusive, que só eram vistas entre setembro e outubro, aí abaixo dos 15%, de maneira recorrente. Quando esse bloqueio, essa massa de ar se desconfigurou, permitiu a entrada dessas umidades residuais que estavam no entorno do território piauiense. Porque, como estava muito aquecido, formou uma área de baixa pressão. E aí, cientificamente, essas áreas, elas são áreas que atraem umidade. E aí, encontrando um território aquecido, formou aí algumas nuvens com potencial de chuva em todo o território. No Piauí, agosto marca a transição do clima mais ameno para o BR-Obró, os meses mais quentes do ano, entre setembro e dezembro. E por isso, muitos populares apontam que a chuva que aconteceu neste período de agosto é conhecida como a chuva da safra do caju. É a chuva do caju da manga, tenho certeza. Eu tenho um pé de caju lá em casa, tem embaladinho de caju. Desde que eu era adolescente que o povo dizia, que a chuva dessa época era do caju. Eu creio que seja do caju e da manga. A gente já vê já as árvores floridas, com as flores. Caju das mangas, Tem manga agora, das mangas, dos caju. Acredito que seja bem dos cajus. Caju das mangas, com certeza que é. Mas assim, o tempo está tão mudado, porque chover no mês de agosto é meio assim, A climatologista Sara Cardoso explica como se formou este conceito e por que acontecem essas chuvas, que são conhecidas como chuva do caju e também da manga. Essas chuvas, elas geralmente ocorrem, como você falou, no tempo da florada do caju e da manga. A saber, a manga e o caju, eles precisam de que o solo esteja um pouco mais aquecido. Por isso que, costumeiramente, sempre dá os frutos ali no BR-Obró mesmo. Não pode ser uma chuva muito grande, porque cai a flor, e nem pode ser menos, porque também altera. E aí, por isso que culturalmente a gente chama de chuva do caju e chuva da manga. Além dessas chuvas que estão sendo registradas no mês de agosto, meteorologistas e climatologistas estão com novas previsões para precipitações em pleno mês de outubro. Mas mesmo com essas chuvas, as temperaturas do BR-Obró devem continuar elevadas. Nós temos já a previsão das primeiras chuvas típicas da pré-estação chuvosa para o extremo sul do estado, a partir do dia 10 de outubro. Aquelas chuvas mais regulares, que são típicas da pré-estação chuvosa para aquela área. Com relação às temperaturas altas, elas devem permanecer acima da média até todo o resto do ano,
com umidades também críticas. Então, a previsão é de que o BR-Obró continue com suas características, né, porém, um pouco mais acentuadas. Aí, embora as previsões apontem para chuvas no mês de outubro, também com essas chuvas agora na metade do mês de agosto, ainda assim o BR-Obró vai continuar daquele jeito que a gente conhece, com temperaturas elevadas, a umidade relativa do ar baixa e um pouco assim sufocante, né, para os teresinenses. A Sara disse para a gente que vão ter temperaturas que podem chegar até 38 graus, quase 40 graus. Então é muito quente e aí a população tem que tomar alguns cuidados para se prevenir desse calor excessivo, Douglas. E as dicas para você seguir, né? Porque tem dicas do período da seca, dicas do período da chuva, é preciso ter cuidado. Obrigado, Érica, pelas informações. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Queria aproveitar aqui para dizer o seguinte, período seco, né? No período seco, principalmente idosos, que é o meu caso, pré-idosos, né? E crianças. Ter cuidado com a baixa umidade do ar, umidade relativa do ar, as altas temperaturas. Você tem que ver o seguinte, a combinação de baixa umidade do ar com temperatura alta é letal. É letal para qualquer faixa etária. Agora, os mais novos, os mais velhos sofrem mais. Os bebês e os idosos. Então, qual é a solução? Hidratação, né, Sérgio? Beber muita água, ande com a garrafinha. Se não quer andar com a garrafinha, então você procura um bar, um restaurante, uma lanchonete, pede uma água, compra uma água, chupa um picolé, toma um suco. Não quer beber água cotidianamente, todas as horas? Então você toma uma água, depois um suco, depois água, depois suco, vai variando. Mas a hidratação é fundamental, né? E aí tem também aquela questão dos lábios ressecados, você tem que usar soro fisiológico para o nariz, né, para não ressecar muito. Tem uma série de medidas que você deve adotar, né? Agora, no período chuvoso, a questão também das gripes, né, da dengue. Dengue. Já tem casos aí, mas não a quantidade não é tão grande quanto o período chuvoso, né? Porque quando você alterna os períodos mais frios com os períodos quentes, aí o mosquito, sabe, fica sassaricando mesmo. Então, você tem as chuvas, aí tem alagamento, você tem raios, a questão de estar trafegando, seja a pé, seja de moto, seja de carro, seja de ônibus, aí para os motoristas de ônibus, táxi, Uber, 99, procurar um abrigo. Se você não tem certeza, por exemplo, que a rodovia ali, a pista, não tem buraco, ou não tem correnteza que possa, digamos, interferir no funcionamento do carro, para e espera. Para e espera. Né? Você está a pé? Para e espera. Então tem uma série de cuidados, dependendo do período, né?